Boa tarde, meu nome é Fernando Fonseca, eu sou instrutor da Antebellum, instrutor dos cursos da IAPP, de CIPM, CIPT, também dos cursos do Exim. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o meu colega Afonso Coelho, que também é nosso instrutor aqui nos cursos da formação de PO, do Practitioner, é instrutor há muitos anos já de Cybersecurity, continuidade de negócios, uma pessoa muito experiente, muito assim, reconhecida no mercado. E é por isso que eu precisava de alguém assim desse gabarito para poder falar sobre FAIR, que é uma visão, uma análise de risco, uma visão diferenciada de análise de risco com foco quantitativo. Então, seja bem-vindo, Afonso. Obrigado pelo tempo por participar aqui hoje. Prazer, para mim é sempre um prazer, Fernando. Até porque você fala sempre muito bem de mim, então eu fico muito feliz, né? Quase chamando minha mãe para ela vir assistir, assim. Para continuar, uma apresentação bonita dessa, né? Muito obrigado, Afonso. É um prazer e é sincero. Então, gente, qual que é o problema? Primeira coisa, né? Tem uma frase do Napoleão que é interessante, né? O general vencedor é geralmente aquele que decide melhor, tendo informações imperfeitas e teoria bem formadas. Eu uso esse slide aqui nos meus cursos que abordam risco, né? Principalmente o curso de PCI, os cursos que abordam essa parte de risco com mais ênfase. Aqui, ele coloca um problema da segurança da informação. A gente tem informações imperfeitas e teorias bem formadas sobre como acontece a questão do risco. Assim, como o risco qual é o risco real? Na verdade, o que está acontecendo agora, a gente está entrando numa fase de pânico, né? As pessoas estão meio que falam assim, gente, todo dia tem um ransomware, todo dia tem uma empresa parada, tal, mas a gente consegue medir exatamente o risco? Se alguém falar para a gente assim, qual que é o risco? Qual que é a probabilidade de uma empresa ter um ataque e parar com ransomware? Quanto que eu vou perder nesse ataque? Essa é a pior pergunta, sim, porque ela é dificílima do ponto de vista aí de segurança da informação. Então, o que a gente usa normalmente? A gente usa questões mais assim subjetivas. A gente fala, eu costumo usar assim, a matriz 5x5, tem gente que usa até 3x3. Depende do quanto você vai dar de opção aí. Eu acho que a 5x5 ela dá um aspecto legal, que é o seguinte: você consegue distinguir mais. Se eu usar uma 3x3, eu tenho poucos níveis de risco. Então eu vou ter, dependendo da quantidade de risco que eu tiver, eu vou ter um monte de risco como muito alto, um monte de risco como médio, um monte de risco como baixo. Aqui a gente joga ali mínima, baixa, média, alta, altíssima, em relação à probabilidade de algo acontecer e o impacto mínimo, baixo, médio, grave, severo. Então a gente pode ter uma saída disso que está igual a essa, com baixo, médio, alto. Pode ter uma saída que eu tenha mais níveis, tipo assim, eu coloco esses 3 níveis aqui como um nível baixo, muito baixo, digamos assim. Eu posso trocar esses 3 por muito baixo aqui e esses 3 aqui por muito alto, por exemplo, deixando esses como alto, esses como médio, esses como baixo e esses como muito baixo. Então eu posso ter saída também, um output de 5, de 3, eu acho mais interessante. Ou eu posso fazer uma brincadeira semi-quantitativa, que é o quê? Transformar esses níveis aí em números, colocando aqui um baixo, um mínimo, 1, 2, 3, 4, 5, e daqui 1, 2, 3, 4, 5 também. Então eu vou ter os riscos que vão variar de 1 a 25. Pelo menos eu tenho 25 escalas de risco, né? 25 níveis de risco. Mas é tudo subjetivo. É tipo assim, qual que é a probabilidade de um ransomware? Deixa eu ver. Nós estamos em setembro. Não sei, deixa eu pegar aqui um pouco vamos pegar aqui o nome da empresa, vamos fazer uma análise, né, de numerologia para saber qual que é a probabilidade. Porque, na realidade, a gente conhece, você tem uma visão, mas a visão, às vezes, é um pouco corrompida, principalmente quem está dentro da empresa. Você tem uma visão assim, não, os sistemas estão seguros, está seguro até onde você sabe. Às vezes você não conhece completamente a ameaça.
Então, essa probabilidade é meio complicada. Talvez o impacto também, assim, a gente consiga com mais facilidade. Vai parar as operações 2 dias, dá um prejuízo de tanto. Mas a gente não sabe ainda o impacto de margem. O dano, ele só se realiza, a gente só mede depois que tudo acaba, né? Depois que acaba toda o incidente, que as operações retornam ao normal, que você vai saber exatamente qual foi o seu dano, quanto foi o seu dano. Então é difícil também saber isso. Aí, para isso, a gente tem o quê? A quantitativa, que fala o quê? Olha, eu tenho tantos incidentes, uma taxa anual de ocorrência de 1 a cada 2 anos, então a taxa é 0,5. Qual que é a consequência? Quanto que eu perco cada vez que isso acontece? Eu perco 1 milhão, então eu perco 500 mil por ano. Mas isso, quem tem esses dados assim, desse jeito, bonitinho? Bancos, empresas de cartão de crédito, empresas seguradoras, empresas que têm um histórico de milhares de entradas para poder analisar uma média, poder pegar uma média assim, histórica, com estatística, para entender isso. Ô, Para isso, Fernando, deixa eu te interromper, meu. então, Afonso, Assim, não, que é muito importante esse aspecto que você está falando, quando a gente fala do qualitativo, porque quando a gente coloca numa matriz, é uma visão que você usa até, excelente, que você falou, que você bota uma matriz 5 por 5 vai dar até 125, é a forma que você faz para fazer uma análise de probabilidade mesmo. Quando você vai fazer, dá para você calcular a modal até se você gosta de estatística. Estatisticamente, é assim que você vai fazer quando você coloca uma matriz. Então, o qualitativo, ele é difícil quando a gente faz assume alguns aspectos do que, até qual a probabilidade do que aquilo pode alcançar. E a gente hoje consegue fazer uma análise por setor econômico muito melhor do que a gente fazia, vai entregando a idade, né, Fernando? 25 anos atrás, né? Hoje a gente consegue ter uma visão de impacto no setor que a gente não conseguia ter, né? Mas ainda assim é o que você está falando, quando a gente começa a falar do quantitativo, ainda assim não é tão simples, mas alguns setores do mercado têm uma visão mais interessante, né? E eu te cortei justamente quando você começar a falar da metáfora do pneu careca, do pneu mas vai careca, lá, né? mas vai Não, lá. porque a gente vai, depois da metáfora, tem o seu slide de quantitativo e qualitativo, né? Aí a Sim, gente sim. volta nesse assunto, mas o legal é que o qualitativo, a gente acabou aprendendo que ele serve para a gente elencar, para a gente ter assim, olha, o maior risco é esse, a gente não sabe exatamente quanto que é, mas ele é o maior. Assim, é de 1 a 25, você vai lá. Aí esse é o risco número 25. Esses riscos aqui estão com classificação 25. Mas o que é isso? Quanto que eu vou perder com isso? O quanto que exatamente vai acontecer? Você sabe quais são os maiores, você trata os maiores, ou seja, não estou falando mal, não é inútil. Não, sim, É sim. geralmente muito útil, porque às vezes vocês vão ver que uma análise quantitativa ou semi-quantitativa, ela é muito cara às vezes. Né? Uma análise quantitativa ela é muito cara de realizar, tem que ser para algumas. Se você fizer isso para todos os riscos, você não acaba nunca também. A gente tem que ser realista em relação a isso. Tem riscos que você bate o olho e fala, cara, é muito alto, o custo de reduzir esse risco é razoável, eu vou reduzir, não vou ficar perdendo dinheiro calculando o quanto que é o muito alto. Então a qualitativa ela é muito útil, mas para algumas coisas a gente precisa, principalmente quando a gente quer convencer a alta gestão de que um risco precisa ser tratado e esse risco envolve um investimento alto, a gente precisa falar em dinheiro, o quanto que eu perco com esse risco. Mas vamos lá. O que a gente percebeu com FAIR? Pelo menos assim, eu percebi uma coisa muito legal com o FAIR, que é, foi exatamente essa história, quando você lê o livro do FAIR, que o cara falou, ele foi pedir um dinheiro para o gerente financeiro para tratar um risco. Daí o cara falou assim, ok, mas quanto que isso vai me dar de retorno? Ele falou assim, não, o risco vai cair de muito alto para baixo. Tá, mas quanto que isso significa? Você está me pedindo aqui 500 mil dólares, quanto que isso vai me dar de retorno? Ele não sabia. Aí ele falou assim, não, eu vou... Ele falou, saiu da sala e falou assim, eu nunca mais vou parar passar por isso. Aí ele desenvolveu, ele estudou todas as metodologias e acabou desenvolvendo uma dele, chamada FAIR, que virou, assim, hoje tem o FAIR Institute, tem capítulos, tem congressos sobre FAIR. Mas aí ele coloca para explicar quais são os problemas. Vamos pegar aqui a metáfora do pneu careca, né? Imagina um pneu muito careca, daquilo que você consegue ver a trama de aço, ou seja, esse pneu está muito careca. Está imaginando? Tem uma imagem dele? Eu pedi para alguém desenhar para mim. Então, assim, identifique ameaça, vulnerabilidade e risco. Vamos ver, ameaça, o que é ameaça, qual a vulnerabilidade, qual é o risco, certo?
Aí a gente vai pensar, qual nível de risco eu associo a esse pneu careca? Tá vendo a trama de aço ali? O pneu tá quase furado, né? É engraçado que a gente vê o vídeo do Fer falando sobre pneu careca nos Estados Unidos. A ideia que eles têm de pneu careca é o pneu que roda aqui no Brasil. Então, gente, na hora que ele mostra a foto de um pneu careca, você fala assim, pô, já vi pneu desse jeito. A ideia que a gente tem de pneu careca é essa aí, ó, mostrando assim, mostrando a trama, né? Mostrando o aço ali embaixo. Ah, então, todo mundo deve pensar, pô, isso aqui é um risco, né? Todo mundo, quando a gente está em sala de aula, tal, que a gente tem uma interação, pensa, o perigo é você bater o carro, ter um acidente, morrer, matar. O risco é morrer, o risco é matar. Cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. Só que é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, esse pneu está no carro? Foi dito que o pneu estaria num carro? Não. Então, a metáfora coloca o seguinte: o pneu, ele não tá, não falei que o pneu estava no carro. A gente não analisou o cenário. Para falar qual que é o risco, eu preciso saber onde que o pneu está. Ele é o quê? Ele é o pneu de dentro de uma carreta que tem dois pneus de cada lado. Ele é o pneu, assim, ele sozinho vai causar um acidente. Ele está num carro urbano, por exemplo. Ele está dentro de um táxi que roda o dia inteiro dentro da cidade, ele está dentro de um carro que viaja muito, assim, a velocidade, o limite de velocidade influencia, né? Então a gente tem várias coisas, mas o importante é o seguinte, todo mundo assumiu que estaria num carro e que ia bater. Pelo menos a maioria das pessoas pensa assim. E, no entanto, esse pneu estava pendurado numa árvore com uma corda. Então agora, pensar, qual o risco que a gente identifica agora? Não, agora não tem risco nenhum. Você pode estar ali, não vai causar acidente. O pneu está onde deveria estar. Só que olhando mais de perto, você vê que a corda está ruindo. Aí você fala, poxa, agora qual que é a ameaça, a vulnerabilidade, qual que é o risco? Normalmente as pessoas vão assim, pô, cair, machucar, a ameaça, a vulnerabilidade é a corda é a vulnerabilidade. Né? Assim, então, é como se ela fosse a vulnerabilidade. E qual que é o risco disso? De machucar, de alguma coisa. Só que a gente também, a gente está falando assim, né, vendo essa coisa, imaginando um dano, né, a gente já nem, o ativo principal, quando a gente olha, é o pneu. A gente está imaginando que vai ter um dano para quem estiver no pneu. E a corda, ela ameaça a vulnerabilidade ou risco? Normalmente as pessoas falam, é a vulnerabilidade. E agora? Você vai identificar ameaça, vulnerabilidade e risco. Aumentou o risco? Mudou a ameaça? Aumentou a vulnerabilidade? Parece que assim, só que você está na beira de um penhasco, a corda fica mais fraca, né? Se você tivesse assim, a um palmo do chão, a corda parece que ele ia aguentar, mas como está na beira de um penhasco, parece que ela fica mais fraca. Finalmente, qual que é o nível de risco, né? A gente está analisando, não, a pessoa pode morrer, ela vai cair, tem umas pedras embaixo e tal. Aí a gente está fazendo suposições. Por quê? A gente está supondo que alguém vai balançar no pneu. Afinal de contas, o objetivo do pneu é balançar. Mas são tudo suposições. E o que faz? O penhasco e as rochas são uma ameaça, vulnerabilidade ou risco. Aí que a gente fala assim, o que é o risco? O penhasco é um risco, ele é uma ameaça. Como é que o penhasco entra na classificação? Que antes estava tranquilo, né? A gente fala assim, poxa, a vulnerabilidade é a corda, o risco é de machucar, a ameaça a gente assim, é a queda, né? A ameaça. Então, como que eu vou fazer isso? Então, aí o Fer fala uma coisa completamente inusitada aqui. Segundo a mitologia, segundo essa metáfora, né? A ameaça, na realidade, ou que algumas pessoas chamam de agente de ameaça, é a Terra, é a gravidade puxando o pneu. Por mais louco que pareça, assim, eu lembro que eu tirei isso do livro oficial, né? Falei assim, cara, é mesmo. Se eu tivesse na Lua, eu podia entrar nesse pneu ali, primeiro que a corda não ia ruir, porque eu ia ficar muito leve na Lua. Né? Então, assim, se caísse, eu ia cair devagarzinho, o pneu ainda bater, subir, e assim, não ia ter um risco assim tão grande.
Então, vamos pensar, o que está fazendo o pneu, o que está puxando o pneu para baixo? O que está puxando a pessoa que estiver no pneu para baixo? É a gravidade. Então, a gente... mas tudo bem, gente, essa análise de risco, ela não é útil no sentido da gente ver o dinheiro, mas ela é útil no sentido de a gente entender que não existe uma taxonomia bem definida para riscos. A gente tem várias metodologias, igual eu falei, ameaça ou agente de ameaça. A gente chama muito de agente de ameaça, coisa que é assim, o cara que faz com que a ameaça concretize, né? Até acho que você tem definições da ISO 27005, da ISO 31000, que dão uma taxonomia mais ou menos assim. E a gente, quando olha, a gente também não olha exatamente o que está fazendo. Outra coisa, a vulnerabilidade. Ela não é a corda é o controle. Se não tivesse a corda, o pneu tinha caído. Então, a corda está ali, ela que está impedindo o pneu de cair. O problema é o seguinte, quanto que essa corda está ok? Se ela tivesse nova, 100%, eu diria que a vulnerabilidade tenderia a zero. Quanto maior assim a eficiência da corda, menor a vulnerabilidade do todo. Então, a gente tem isso aí, essa vulnerabilidade tendendo a zero. O que mais? O risco. Quantas vezes que isso vai cair? Qual o dano provável? A gente sabe dizer qual que é o dano provável? Sim, frequência. A gente vai ter a frequência provável do dano provável para dizer exatamente qual que é o risco. Então, a corda é o controle. O fato de estar ruído aumenta a probabilidade do evento acontecer. Essa é a metáfora do pneu careca do livro original de 2010, mais ou menos. O livro que eu li há uns 10 anos atrás. Então, era trazer dessa forma, né? O site hoje ele traz até a metáfora atualizada, mas ele traz umas reflexões muito interessantes que às vezes a gente não está enxergando exatamente qual que é o fator que aumenta o risco. A gente está olhando, a gente não está enxergando o que aumenta o risco aqui. Não, na realidade, o que aumenta o risco é a falta de patch. O que está aumentando o risco? A gente tem um telnet. O telnet é um risco? O telnet depende. Não, mas o dado vai em branco, vai em claro, né? Igual o e-mail. E-mail, os dados do e-mail, o protocolo POP3, não sei o quê, isso está indo em claro. Tá, mas ele está passando por onde? Por dentro de uma VPN? Então, aquele risco que o POP3 te dá de dados, de não ser criptografado, ele está sendo criptografado pela VPN. Às vezes a gente não enxerga exatamente qual é o risco. Às vezes a gente bate e vai assim, na intuição, no costume, para entender qual que é o risco. E não sabe o que é o controle. Tanto o Telnet, por exemplo, ele tem um controle de login. O problema é que você captura a senha, porque ele não tem criptografia. Se você criptografar o Telnet, você tem quase com SSH, praticamente. Então a gente tem que analisar onde está exatamente o risco, qual é o fator que está puxando aquilo para o risco. Agora eu vou deixar, aí o Afonso vai entrar aqui para falar assim, exatamente, desculpa, Afonso, na realidade é um talk, né? Você que é o cara, mas essa parte inicial, a gente tinha essa questão do Fera aí, que já está na ponta da língua, desde os cursos de PCI, quando saiu o PCI 3.0, mas aí eu achei uma boa introdução para a gente introduzir o problema e sem introduzir a solução que o Fera agora nos proporciona. Por favor. Vamos no talk. Fairphone Talks, eu gostei, viu? Aproveitar que está aqui gravando para falar, curti a sua abordagem, tá? Não, e assim, faz todo sentido quando a gente está falando dessa visão da diferença do FAIR, porque tem soluções agora de mercado que ajudam a fazer esse cálculo, mas isso não invalida a parte de análise qualitativa, né? Então, é justamente essa questão que a gente fala, uma probabilidade versus o impacto. Hoje a gente tem exemplos de mercado que a gente não tinha antes quando ia fazer essa análise. Eu lembro quando teve um projeto, era até com o Dimitri Abreu, que o pessoal estava fazendo uma análise de risco do ambiente físico do data center que estava sendo construído, uma sala cofre, e que, qual a probabilidade que tinha da queda de um avião ali? Né? E a gente fazendo uma análise que a gente chegou num ponto de identificar que não era só porque ficava próximo ao aeroporto, é que tinha uma rota de avião que caía por ali. Então, você vai fazer esse investimento de uma sala cofre,
por que você está com uma probabilidade tão alta num lugar que é rota de avião? Então a gente começa a discutir, mas quantas vezes cai um avião por ano? Então o interessante é que quando você faz uma matriz para fazer uma análise dessa, e aí mesmo no qualitativo, né? Então você está fazendo uma análise qualitativa que te permite, inclusive, tirar um cálculo de modal. Eu teve um cliente que uma vez a gente foi fazer uma reunião botando uma visão qualitativa, e ele me perguntou qual que era a modal. Eu falei, não sei, porque eu não lembro mais das minhas aulas de estatística, mas uma vez que a gente tem as informações, a gente consegue calcular também, porque você colocou ele numa matriz. E quando você começa a colocar ele numa matriz, você está falando, sim, de dado estatístico, né? Só que é o que você falou, mas quanto? Como é que a gente chega nessa visão? Então, uma análise qualitativa do risco é o processo que a gente tem de avaliação do impacto na probabilidade. Ok. Então, a gente tem essa visão de percepção das partes envolvidas, né? Então, a gente está colocando um rótulo que a gente vai fazer um valor vezes outro, botando essa visão numa matriz para chegar na visão do risco. Agora, quando a gente chega no quantitativo, você vê que a probabilidade também está sendo considerada, só que o impacto a gente está falando na perda, a gente está buscando estimar o valor aí mesmo para a perda, né? Que nem você está colocando. Então, você vê que a probabilidade, a gente tem uma mudança quando a gente fala da frequência, porque, e isso é que eu gosto do que você citou na primeira parte do cenário, né? Quando a gente vai falar de quantitativo e qualitativo, você vê que a gente vai numa nuance, a gente vai aprofundando muito mais no cenário para conseguir ter uma visão de impacto, para ter uma visão de perda. Só que explorar esse cenário, ele também te permite melhor você ter uma visão da frequência em cima da probabilidade, né? Então você vê que você consegue explorar um pouco melhor essa visão. Eu gostei, né, nessa metáfora do pneu careca, porque é o que você falou, quando a gente fala do pneu, você pensa em pneu no carro. Quando você coloca o pneu pendurado como um balanço em cima de uma árvore, e você fala que a ameaça é a gravidade, você fala, a ameaça vai estar sempre lá, né? Você fala, o pneu, por mais que a corda começou a ruir, e vai continuar ruindo porque a gravidade continua agindo, mesmo que ninguém fique pendurando no balanço, né? Então, assim, a ameaça continua lá. Então, é uma variável constante, né? Ela no final do dia, ela é uma variável, mas ela está ali, ela vai continuar e vai estar acontecendo ali, no dia a dia. Agora, quando a gente fala da quantitativa, ele já vai nem na visão da percepção das partes interessadas, né? Qual a probabilidade que a gente tem em cima disso? E quando ele cita no FAIR essa visão das partes interessadas, eu particularmente gostei muito dessa visão do que ele vai primário e secundário. É o que a gente estava citando, falando, não é só uma questão de certificação, é uma visão de análise de risco e que impera em determinados setores econômicos que a gente está falando, que aí você vai nessa visão, né, tipo de impacto. Então, a gente fala primária. Então, a parte primária, a gente tem... o que a gente tem de produtividade? Né? O que tem de parada de produtividade quando a gente tem um evento que impacta? Quanto é que você paga numa resposta? Qual o custo de resposta dentro da sua operação primária? E aí até a substituição, que a gente pode estar falando, por exemplo, do ativo por si só. E aí ele vai para a segunda parte, que é o que ele está chamando aí de secundária, reputação, legal, regulatória, vantagem competitiva. Vamos voltar para o cenário do pneu? Né? Então, assim, você está lá, você está com o pneu, você está balançando no pneu. Se tiver uma ocorrência do pneu parar de funcionar, de se machucar, o que você tem da produtividade? Né? Então, o que acontece ali? O que você perdeu do ativo até? Quando ele bota ali na parte de substituição, você está substituindo a corda, você está substituindo o pneu, você vai ter um custo em cima do processo de resposta, ou seja, quanto é que vai custar para você pessoas envolvidas para trocar a corda e o pneu, né? Então, assim, você já está pensando na substituição do ativo, no tempo de resposta e até da produtividade. A gente vai falar o quê? Você está cobrando para alguém para balançar no pneu? Né? Aí você vai ter essa parte de perda de produtividade. Então, essa visão toda de primário, a gente já consegue carregar, você vê, só olhando o pneu como balanço, né? A gente não está falando nem do carro.
E aí, você vê que a resposta à substituição, ela pode variar, mesmo a produtividade, se a gente falar que você tem uma perda também física. Você coloca você num penhasco, aí você fala, agora o meu risco aumentou. Né? Mas o seu risco aumentou por quê? Porque a sua parte de resposta e substituição vai aumentar também. Né? Então, você fala na visão de negócio ou na visão sua como usuário do pneu, você tem o maior risco, você tem o impacto aí disso. É o cara pular de bungee jump sem a corda não estar medida correta. Aí você tem dois problemas, né? Você vai pular uma vez e não vai pular nunca mais. Mas tudo bem. Dentro desse processo aí a gente começa a pensar nessa visão de risco. E o dono do bungee jump, ele vai ter um problema de reputação ilegal, né? Vai Reputação legal, né? Então, não, assim, mas é esse mesmo, e essa é a visão, né? Quando a gente vai para a parte do secundário. Porque quando a gente coloca no qualitativo, a gente não está especificando o quanto que a gente tem de perda. A gente está falando, o que acontece, qual a probabilidade de acontecer o impacto. Aí, muitas vezes a gente já vai em um exemplo do impacto, né? Que é a fraude, é a sabotagem. A gente já vai estar falando quais são as ameaças, né? E se impacta em cima daquilo. Mas impacto de quê? Da ameaça explorar a vulnerabilidade. Então, você já está pensando cenários limitados em cima daquilo. Quando a gente vai nessa visão de perda, olha como é que a gente abre na primária e na secundária a quantidade de cenários e quantidade de esforços exercidos em cima daquilo. Né? E é o que você falou, não? A reputação e o legal regulatório, só aqui já é um problema seríssimo. Né? E eu gosto dessa visão de secundária, quando ele fala também da vantagem competitiva. Porque o seu problema se torna uma vantagem para o seu competidor. Né? O impacto, alguma coisa que impacte a sua reputação com um incidente negativo, ele já vira uma vantagem. E aí, não é apenas... Aqui, no caso, a gente muitas vezes acaba calculando em cima de quantidade de contratos que você teve cancelado em cima daquilo. E isso você já pode pensar no que você vai de vantagem competitiva. Né? Então, o que eu gosto daqui é que a gente já começa a ter uma visão do que você tem de diferença do quantitativo e do qualitativo para quanto que você começa a detalhar o cenário. Então, é muito em cima, esse slide aqui ele é muito em cima do caso que você até citou, da metáfora aí do pneu careca, né? Que inclusive tem lá um paper, né? Nessa visão mais atualizada lá no site, eu convido todo mundo a ir lá dar uma olhadinha, que ele é bem interessante. Então, você vai ver que a gente chega aqui no impacto por tipo de impacto. Qual que é o tipo de impacto? Que aí a gente começa mesmo a valorar. Né? Então, aí na visão do risco. Risco, a gente no final do dia está falando de valor, porque a gente já está falando do modelo do FAIR. Né? Então, você tem aí a frequência do evento de perda, então, quanto que é a frequência que isso pode estar acontecendo? Né? Versus lá a magnitude. Aqui você vê que na frequência, né, você fala, não, tem a frequência de perda, mas qual a frequência de eventos de ameaça? Então, se a ameaça explora, a vulnerabilidade explora a ameaça, quais são as ameaças que a gente tem efetivamente? Você vê que em março do ano passado para cá, o amigo citou ransomware, Brasil foi alvo de quadrilhas, de quadrilha internacional em cima de ransomware, inclusive no interior de São Paulo, com Fabril, ambiente Fabril, né? Teve aí noticiado, a gente pode falar que teve indústria automobilística, teve indústria que foi atingida e que teve paralisação com ransomware. E não parou por aí, porque a gente está fazendo muito acesso remoto, muita atividade remota e só vem crescendo. Então você vê que teve um aumento na frequência de eventos de ameaça. Em cima de vulnerabilidades que você tem um percentual maior, por quê? Porque o pessoal está acessando mais remoto. Então você tem uma mudança de cenário, você já começa a ter uma quantidade de frequência de evento de perda maior. Né? Ô, Fernando, qualquer coisa você me interrompe aí, que a ideia é okay, né? Você falou até porque... Eu vou achar até que eu estou falando bonito já aqui, assim. Então, você vai em cima da magnitude da perda. Então, você tem uma frequência de eventos de ameaça, que você vê que o número está aumentando em cima do cenário que a gente está falando do último ano e meio, quase 2 anos já. Né? O percentual de probabilidade em cima da vulnerabilidade acontecer, ela também está subindo, porque o cenário está todo mudando. E imagina a perda primária que você tem em cima dessa magnitude de uma fábrica tendo uma paralisação de atividade. Não.
E aí você consegue falar só de uma paralisação de atividade, não estamos nem falando de sequestro, né? Estamos falando só de paralisou a atividade por conta do ransomware e você teve um tempo de parada operacional. Não, você já tem aí uma perda primária mínima já a considerado que você tem do seu dia a dia de trabalho acontecendo. Então, olha como é que a gente já começa a explorar uma amplitude desse processo. Pode até seguir aí já por outra visão. Então, você tem a frequência de evento de segurança. Então, é aleatório, é regular ou é intencional? Então, a frequência, nesse caso, ele é aleatório? Ele é aleatório. Você tem uma visão regular do que você tem de variação de setor de indústria, né? O amigo tinha até citado, você pega a indústria, setor financeiro, até porque tem uma regulamentação maior, tem uma série de obrigações maior e tem um investimento maior, você tem um processo que ele é aleatório, mas para determinados setores de indústria você tem uma visão regular, não é? Porque você tem uma sazonalidade e determinados setores de indústria são atingidos mais que o outro. Você não tem uma frequência de eventos de ameaça para a indústria automobilística ou até turismo no mesmo processo que você tem o financeiro. Você tem uma variação do tipo de evento de ameaça que você tem. E aí, no caso, quando eu estou falando de intencional, você vê que teve uma quadrilha específica com uma visão intencional, considerando o interior de São Paulo, que, por exemplo, foi para tipo de indústria específica. E aí a gente tem a questão de probabilidade, né? Qual o valor? Qual o nível de esforço que você tem? Qual que é o risco? O percentual que você tem em cima disso, você consegue ter uma visão agora em cima da indústria e do processo de cenário. Engraçado, assim, essa questão do regular, aleatório, regular, intencional, mas, e agora, no caso, a gente está vendo uma visão crescente. Ele é regular, mas assim, ele é numa ascendente. Estatisticamente, a gente vê que tem uma curva que está sempre crescendo, por exemplo. Isso aí a gente colocaria no regular, mas com uma variação, né? Eu colocaria como regular ascendente. Eu te diria que o regular, eu particularmente considero ele por setor econômico, né? Ou com indústrias, como o pessoal fala. Então, assim, você tem uma frequência de eventos de ameaça para a indústria financeira que é regular para toda a indústria financeira. Quando acontece naquele padrão, aqueles tipos de ameaça normalmente para esse tipo de setor econômico. Você pega, por exemplo, indústria de mineração, você tem uma regularidade também, mas específicos para esse processo. Tem até um reporte da Verizon, que eu gosto muito, que ele separa tipos de eventos e ameaças por setores de indústria. Eu acho essa visão bem interessante. E isso é que eu acabo tendo essa visão do regular, né? O aleatório, a gente está pensando, por exemplo, quais são os gatilhos que te chamam para aquele processo. Você lembra em 2012, quando a gente estava tendo aquela série de incidentes relacionados, inclusive, com anônimos, foram os processos. Um dos gatilhos eram, por exemplo, os anúncios de valores relativos à indústria financeira, né? Você vai, quando foi o gatilho que foi o anúncio de quantos bilhões faturou a instituição financeira, aquela semana foi aquele alvo, foi aquela instituição financeira que saiu aquele gatilho. Então você tem as visões também do que é aleatório, mas que tem gatilhos que podem ser considerados, né? Sim, e o intencional não tem o que falar. Oi. Tem uma coisa interessante, até estava lendo um livro interessante, Como Mentir com Estatísticas. Outro dia eu peguei uma estatística da revista super interessante. Falando assim, o número de mortos no Brasil aumentou em 30% no último ano. Aí você vai analisar os dados que eles colocaram na matéria. Eles analisaram a série histórica e começaram. A série histórica mostra o quê? Estava vendo os dados. Todo ano aumentava o número de mortos. Sempre aumentou. Teve um ano que aumentou 6%, no outro aumentou 15%, no outro aumentou 6%, mas está sempre aumentando o número de mortos no Brasil. Claro, a população está crescendo também. Então, quando a população cresce, você tem mais gente, morre mais gente. Então, é uma coisa lógica. Só que daí eles achataram isso, fizeram o quê? Bom, se aqui morreu 100 mil, aqui 110, 120, vamos somar tudo, dividir por 10. Eu peguei 10 anos, somei, dividi por 10 e criei uma média histórica. Só que não existe média histórica, você tem que pegar o último valor. Porque como a população cresceu, você não pode comparar com a população de 10 anos atrás.
Então achatou, criou uma média histórica e pegou os dados, ao invés de pegar de janeiro a dezembro, pegou de março a fevereiro, ao final de fevereiro, que foram os meses que tiveram mortal, para conseguir chegar num valor que falava que tinha aumentado 30% em relação àquela média histórica. Então, o que eu estou falando é isso. A gente não, quando você analisa a média, Isso foi por exemplo, matemática, né? os Isso não ataques de foi... ransomware é igual ao número de mortes. Eles estão sempre aumentando. Eles estão sempre aumentando e não vão parar de aumentar. Então, se a gente fala assim, se a gente pega esses ataques de ransomware dos últimos 5 anos, soma e divide por 5, a gente está muito longe do último ano. Então, assim, seria um regular dentro do ano, mais ou menos, dentro de um período de tempo, mas aí envolve uma outra análise estatística para você conseguir ter uma ideia que não vai, assim, que você não pode pegar e achatar desse jeito aí, porque senão, o que eu falei no caso da serviço, assim, eles queriam comprovar um ponto e partiram de pegar, vamos fazer uma estatística que comprova esse ponto, ao invés de pegar os dados e trabalhar numa estatística para ter uma visão da realidade da coisa, né? Então, não que não tenha aumentado, aumentou sim, mas os meus cálculos aumentou 18%, não 30%. Então a gente. Sim. E é o que você falou, a população aumenta, então é natural que determinados números aumentam. A questão é justamente essa análise para você entender o quão proporcional as coisas vão aumentando. Como o amigo citou, a gente pega o ransomware. Quão proporcional nos últimos anos, para não dizer meses, as empresas foram mudando o seu ambiente e vão evoluindo e vão catando cada vez mais interconectadas, conectando e passando as informações. Então, assim, isso vai variar de setor econômico para setor econômico, né? Até o uso do tipo de tecnologia. Então, assim, achar esses percentuais... o difícil aqui, quando a gente vê esse percentual, é achar esse percentual aí, né? Mesmo o número, quando a gente bota da frequência que a gente está falando, tá, mas qual que é essa frequência? Quantos por cento em cima de quantos por cento? Né? É isso, é. E esse é que é o grande complicador, né? Então, assim, desenhar esse cenário e correlacionar essa visão é que é a grande questão para esse processo, tá? Aliás, eu acho que a sua observação foi perfeita, porque a gente está falando de frequência de ameaça e vulnerabilidade, mas que premissas que a gente está tomando, né? Aliás, eu arrisco dizer, até no que eu estava citando, de que a gente está vendo aqui, fazer essa análise do modelo FAIR, são dois principais aspectos. Os stakeholders, né? Quem são as pessoas envolvidas que a gente está conversando? Com qual objetivo? Né? E quais são as premissas adotadas? Porque para chegar nesse número e nesse percentual, você tem que estar fazendo uma análise com esses envolvidos. Porque esse percentual mesmo que você citou, Fernando, fala 30%, você pega um stakeholder que ele tem uma outra percepção e um outro estudo. E agora, como é que ficou a sua premissa de 30%? Então, assim, nessa visão do modelo FAIR, você não faz só uma análise, você faz simulações para chegar numa visão de números conforme as premissas estabelecidas com os terceiros. Você não vai fazer isso, cálculo uma vez. Você vai fazer diversas vezes o cálculo, você vai fazer diversas simulações, vai rever as suas premissas para estabelecer esse cenário. Né? Então, quando a gente está falando aqui do regulatório, do regular e do intencional, perfeita a sua observação, assim, o que a gente está considerando para o aleatório? O que a gente está considerando para o regular? O que é o intencional? Você fala, nenhum desses três. A gente está considerando essa frequência aqui dentro desse cenário. Essa é a questão. Qual vai ser a sua prerrogativa? Qual vai ser a premissa que você vai estabelecer para executar essa atividade? E a mesma coisa em cima da ação de probabilidade, né? Então, assim, é o valor, é o nível de esforço, é o risco. O que a gente está falando aqui de percentual para achar esse número de frequência? Né? Só uma observação. Engraçado é colocar o nível de esforço. Não sei se você reparou o CVSS, né, que é o índice de vulnerabilidade, que ele tenta falar assim, o quanto aquela vulnerabilidade é crítica, é mais alta, mais baixa. Ele analisa várias coisas, inclusive um dos fatores é assim, bom, eu tenho uma vulnerabilidade no software. Saiu hoje uma vulnerabilidade ActiveX do Windows, por exemplo, hoje saiu. Qual o nível de esforço para explorar essa vulnerabilidade?
Ou seja, quanto maior o nível de esforço, menos frequente vai ser esse ataque. Assim, você menos provável que alguém ataque, porque ele é muito difícil. É que você, vamos assaltar um banco. O pessoal está assaltando um banco no interior, por que não assalta ali na Avenida Paulista, do lado da PM? Né? Porque você tem um banco lá que tem mais dinheiro, por que eu não assalto lá? Por que eu não entro lá, explodo? Então, assim, o nível de esforço é maior e o risco é maior, né, assim, dentro dessas coisas. Então, o interessante é a gente olhar vale até a pena colocar essa questão de como é calculado o risco de uma determinada vulnerabilidade pelo CVSS. Vocês vão ver que é uma coisa, existem fatores assim, temporal, por exemplo. Olha, hoje é muito alto porque não existe uma correção disponibilizada pelo fabricante. Ele é um pouco mais baixo que existe uma correção disponibilizada por terceiros, por exemplo. Então, assim, você considera um monte de coisa para poder falar. Então, existe essa dimensão temporal. Amanhã não, a correção já está aí há 3 meses. Tudo bem que quem lembrar do WannaCry já tinha 60 dias que a correção estava no mercado, né? E ninguém instalou o patch. No dia que começou, quando a coisa começou a pegar lá na Europa, eu só vi todo mundo na lista de discussão falando assim: gente, não vou instalar patch. Eu falei, cara, bem engraçado. E o pessoal instalou, tipo assim, de 9 às 11, 9 a meio-dia. O que não teve jeito de fazer em 60 dias, o pessoal conseguiu fazer em 3. Porque as listas de TI esvaziaram, tipo 9 horas da manhã, e quando foi 11, meio-dia, o pessoal começou a voltar. Não, a gente teve que atualizar tudo. Então, assim, aquilo que era muito difícil fazer em 60 dias foi feito em duas horas sem problema. Eu tenho um cliente que ele estava implementando um processo de reunião remota, né? A solução que, né, essa que a gente está usando aqui, e já tinha previsto um projeto para implementação em 6 meses. Eles fizeram em 4 semanas. Em 3 semanas já estava 90% da empresa tendo reunião, fazendo tudo remoto, né? Então, assim, o risco aumentou, o apetite reduziu de risco e a coisa foi feita. Pelo menos assim, pelo menos tinha um projeto, né? O pior é se fosse começar o projeto. Com o projeto pronto é mais fácil é que você tenta fazer um negócio sem impacto, sem ruptura, né? Mas quando a água sobe, você acaba tendo que fazer. Mas isso é uma das coisas, assim, essa questão do nível de esforço, por quê? Se o criminoso quisesse trabalho, ele arrumava um trabalho. O cara quer facilidade, ele vai atacar onde o nível de esforço é menor. Então a gente vai esperar o quê? Vamos esperar o menor nível de esforço. Ele vai pegar as empresas que têm o menor nível de esforço e vai atacar as que têm o menor nível de esforço. Por isso que a segurança, apesar de a gente falar assim, não tem como ganhar, mas a gente tem que ser o quê? Aquele cara que corre o menor risco. Assim, só para finalizar, uma piadinha, né, que diz assim, do avião que caiu na praia, né, e ficou lá o brasileiro, para variar, né, mexeu nas malas, achou um uísque de 18 anos, não sei o que e tal, e um japonês lá que ficou procurando, achou um tênis de corrida, testou, amarrou, colocou um short e tal. Aí o brasileiro falou, vamos tomar um uísque aqui e tal, esperar um resgate, ou pelo menos morrer feliz. Aí ele falou assim, não, selva é perigosa, tem leão, tem um monte de animal. Ele falou assim, mas você acha que com esse tênis de corrida você vai correr mais do que o leão? Eu falei, não, vou correr mais do que você. Na realidade é isso. A gente se protege para ser um alvo menos fácil. Quanto menos fácil a gente for, mais a gente está protegido. Porque o esforço vai aumentar, o cara não vai querer o esforço. Ele vai para o lugar que o esforço é menor. Mas continua. No final do dia é o alarme do carro, né? Você coloca o alarme no carro e não coloca o alarme no carro. Quer dizer, hoje em dia todo dia vem com alarme, mas é porque o bandido ele vai abrir em 30 segundos o carro do mesmo jeito. É o mesmo carro, um do lado do outro. Ele vai no que está mais fácil, né? O que o esforço é menor. E você vê como é que caso que você está falando, que a gente está conversando aqui, da ação de probabilidade, que é da frequência de eventos, e quando a gente vai para a vulnerabilidade, que ele vai lá, capacidade de ameaça, cai perfeito no que a gente está falando. Você vê que ele buscou separar a frequência de perda, então, de eventos de perda, lá embaixo em 4 partes. Frequência aleatória, ação de probabilidade pensando na frequência, e na probabilidade ele vai capacidade de ameaça, recurso e o quão resistente, né? O quão forte é essa vulnerabilidade. Então, quão impacto, né? Como é que ela...
o impacto que ela tem, eu diria, até para a gente já pensar na frequência da vulnerabilidade, o quão resistente ela é da gente aplicar alguma questão em cima. Então, dentro da capacidade de ameaça, você vê habilidade, conhecimento, experiência, recurso, hora e materiais. É o que você falou. O quão difícil é você sanar essa vulnerabilidade, né? Já tinha saído do patch, mas, puta, vai colocar ali... Quem que vai explorar isso aqui? Tem que ter um conhecimento específico para poder explorar essa vulnerabilidade. O cara vai assaltar o banco, puta, vai ter... É simples. O que é simples para mim e para você é complexo. Pô, um executivo, né? Consegui ministrar uma palestra de empresas, família, um MBA mostrando no curso, mostrar para o aluno algumas técnicas como é simples gerar um PDF contaminado, né? É muito simples. Mas, para um executivo, isso parece uma ciência de foguete, né? Isso eu não estou falando nem com o Zero Day, estou falando só você pegar um Metasploit, gerar ali só para brincar e mostrar. Então, assim, não precisa ter algum conhecimento, o bandido talvez precise de alguma experiência, mas horas necessárias e materiais para necessário. O cara não precisa construir um laboratório para fazer isso, né? Para contaminar um arquivo, para pegar um ransomware, para fazer isso, né? E são técnicas que a gente vê que é phishing. O cara pesca de tarrafa, né? Ele joga e peixe que vier, ele está pescando, ele tá indo, então ele manda uma série de mensagens. Então você vê que aqui a gente consegue já montar esse cenário, ó, o tanto de coisa que a gente conversou só para falar da frequência do evento de perda, né? E assim, aqui está uma série de premissas fundamentais para a gente já estar alinhando com o stakeholder para conseguir aquelas premissas, né? Você ia falar alguma coisa? Desculpa. E por último, temos o quê? A perda primária, você vê que é o que a gente estava conversando, né? Que a gente fala, puta, não, peraí, você está cobrando, você tem perda de produção, você tem paralisação do processo de resposta, substituição de ativos, você vê que vai bem em cima do que a gente está falando do tipo de vulnerabilidade que é explorado para que ameaça. Então, assim, essa primeira parte, ela já vai te apoiar para você identificar o custo em cima de perda primária. E aí já aproveito para falar o quê? BIA, Business Impact Assessment, em cima de valores que você tem estipulado para impacto ao seu ambiente, né, para determinados setores, você consegue apoiar para fazer esse cálculo de perda primária. Tá? Aí a segunda parte, que é o risco secundário, que aí que são elas, né? A gente está falando dessa frequência de perda e magnitude da perda, pensando, né, de reputação, legal, regulatório, vantagem competitiva. Teve um cliente que eu estava fazendo agora um trabalho em instituição financeira, fazendo o cálculo de risco quantitativo. Eu falei, não, mas legal quando a gente fala que dos dados que estavam relacionados eram dados de pessoa natural. Eu falei, não, mas a NPD não emitiu ainda nenhuma multa. Eu falei, tá, mas a gente já tem exemplos de multas no mercado brasileiro relacionados que vão de 500 mil a 7 milhões, sobre dados de pessoa natural, que são correlacionados. Então, assim, você tem sim uma visão do que você pode já ter regulatório legal em cima desse processo. Que nem falar PCI. Mas no PCI no Brasil ninguém vai ter nada porque vai parar de operar e você vai parar de... Não, tem sanção prevista no mercado americano e você pode ter sim replicar isso no Brasil. Então, sim, pode acontecer e você tem já que considerar que estimativa você tem para isso. E reputação, eu adoro os caras de RP, né? De relações públicas, que eles são os melhores caras que tem para nos apoiar nesse processo quando a gente fala de reputação e impacto à reputação, tá? Marketing também, tá? Então são dois públicos que você vai ter uma força muito grande para te apoiar a identificar a magnitude de perda secundária. E aí, que eu estava falando, inclusive, Fernando, para essa parte de simular, né? Parece que a gente está falando de resposta a incidente, né? Você tem que simular para ver se você tem capacidade para responder incidente corretamente. É a mesma coisa para fazer análise quantitativa. Eu comecei com um cliente específico, que ele tem ações na Bolsa, a instituição financeira, peguei algumas premissas de oscilação da Bolsa e coloquei isso num cálculo. Chegou no trilhão. Por quê? Porque a gente está falando de ações na Bolsa, e não é sempre que é noticiado nem publicado um incidente, né, e que tenha variação na Bolsa. Então, peraí, você está sendo profeta do apocalipse. Então, tem realmente esse parâmetro que tem que estabelecer com o stakeholder para a gente poder fazer essas contas e essas medidas.
Eu não sei se você lembra, mas quando a Petrobras, quando teve aquele notebook que desapareceu, que ele tinha dados geológicos e tal, a variação das ações da Petrobras, assim, a Petrobras caiu, sei lá, 2, 3%, esses 2, 3% davam um Bradesco. Ah, Assim, a Petrobras perdeu um Bradesco inteiro só naquele notebook roubado. Na época, a é, Petrobras tinha um valor de mercado gigantesco e tal, não sei o que, coisa. Aí, que claro, o problema é que a gente tem que entender que oscila, né? Ela não claro. perdeu, aquele dinheiro não foi para lugar nenhum. Aquele dinheiro, alguns acionistas perderam, quem esperou recuperou, subiu de novo, recupera e tal, mas uma oscilação de valores na bolsa é uma coisa absurda. E é uma coisa que agora a gente tem que ver é o seguinte, da magnitude de perda secundária, é que com a lei geral, a gente precisa, para cumprir a lei, ter mais transparência nisso. Então a gente está falando assim, não, o número de incidentes está crescendo. Tá. Mas o número, assim, a transparência está aumentando. Antes ninguém ficava sabendo. A gente teve um incidente com uma faculdade no Brasil inteiro que teve 40 mil alunos sem acesso, alunos, professores e tal. A faculdade não deu nenhum tipo de explicação sobre o que aconteceu, não houve transparência nenhuma, apesar de todo mundo ter apontado como ransomware. Assim, eu uso esse exemplo assim, ninguém sabe o que aconteceu. E não, mesmo que não tenha sido ransomware, ninguém apareceu para falar que não era. Assim, Sim. por que aconteceu isso? E só ficou, assim, as pessoas só sabem porque os alunos queriam acessar e não conseguiam. Outra coisa que é interessante é assim, que quando a gente fala de risco primário e secundário, a gente não está tendo aquelas. Que tinha algumas formas. Quando a gente analisa risco, também a gente tinha hora para falar assim: olha, vamos analisar os riscos, né, as ameaças à integridade, confidencialidade, disponibilidade. Qual que é o risco aqui? A gente está falando de disponibilidade, a gente está falando de confidencialidade e tal. Às vezes, para o mesmo ativo, para a mesma coisa. Só que assim, você tinha ameaças diferentes, né? E cada uma delas vai estar aqui. E quando você vai analisar a questão da perda secundária, talvez a indisponibilidade de um sistema ou ali a falta de confidencialidade, ela não traga uma perda primária. Talvez você tenha uma perda primária de um tipo e uma perda secundária de outro De tipo outro tipo. na computação. Então você tem essa. Isso ou seja, gente, análise de risco, eu sempre falo, é um negócio muito. Quando a gente está no curso do CIPM e do CIPT também, aparece lá os modelos, né, os modelos do Carlo, né, da Heisenberg, e mostra o FAIR. E foi quando eu estava conversando com o Liz, né, sobre o Carlo e Heisenberg, a gente olhou o seguinte, olha, engraçado que esses dois só focam no impacto, né, a Ellen Heisenberg, eu esqueço o nome dela, esqueço, não, assim, esqueço exatamente a pronúncia, né, Heisenberg. A Ellen, vamos chamar de Ellen, mas ficar mais íntimo, uma coisa Tá mais melhor do assim. que eu já vou falar. Hã? Tá melhor do que eu. Ia falar, não ia falar bem o nome dela. Então, a Ellen, ela coloca que o risco, assim, o risco é ela fala, ela te tenta dimensionar o risco em relação à perspectiva, assim, à expectativa que você tem. Tipo assim, poxa, eu estou num hospital, né, assim, estou no Boston Medical Group, tem um vazamento lá de dados para tratar da sua sexualidade, por exemplo. Então, você está lá né? Eu falo isso porque é o único que passa na televisão que eu ouvi falar. Então, assim, a gente fala assim, você está naquela questão, você tem lá um tratamento delicado, né? Então, você tem um vazamento ali, ou você tem um vazamento no clínica de olhos, doutor, sei lá o quê. Fala, poxa, cara, o cara tem miopia. Então, assim, a sua expectativa de privacidade é totalmente diferenciada. Não. O cara está no Narcóticos Anônimos, ou ele está Um na vazamento torcida de dado organizada. toxicológico, né? Que assim, por mais que não tenha nada, você pode, assim, mas é um ponto muito importante que você estava citando, quando a gente fala de impacto, e o que eu falo aqui de risco, que eu fico enchendo o saco falando dos stakeholders, quando a gente fala de privacidade, qual a expectativa da companhia, qual o apetite da companhia para risco na privacidade? Né? Então, assim, o papel que a gente vai ter quando a gente faz o RACI para o DPO, né, Fernando? É justamente assim, você é responsável por retroalimentar a companhia sobre os riscos. Né? Então, assim, o DPO, ele tem que ter essa visão
e ele tem que alinhar a expectativa dos stakeholders dele quanto a esses riscos, o impacto, a frequência, a probabilidade, e assim, que nem a gente estava falando da variação na bolsa, deu um Bradesco, mas ele tem que levantar a questão e falar, pode dar uma oscilação assim ou assaldo dentro dessas frequências, desses cenários que eu coloquei. Porque alguém na companhia é responsável por essa visão de riscos, né, da companhia como um todo. Ele é de privacidade, mas ele tem que alinhar com o cara de risco da companhia qual pode ser essa oscilação e a companhia tem que ter essa visão. Exatamente, que se ele, o DPO, por exemplo, ele estudando essas questões do Kalo e da Ellen, ele tá estudando o quê? Impacto. E ele é um cara assim, o dono do ativo lá dentro, o dono do processo de negócio, às vezes não tem essa visão de impacto, ele não entende o quanto que aquela informação que ele trata poderia causar de impacto ao titular. Então assim, o interessante é que naquelas duas a gente tratava só impacto. A FAIR, eu acho interessante o IAPP citar o FAIR, assim como o PCI citou, eu comecei a estudar FAIR quando o PCI colocou o FAIR no PCI 3.0, foi 2013. Eu falei assim, FAIR, o que é isso, né? Realmente, em 2013, ninguém falava de FAIR. Eu comecei a estudar, coloquei no curso, nossos cursos de PCI, né, pedi para fazer esses desenhos, né, esses desenhos são de 2013, do curso de PCI, para exatamente a gente começar a ter uma ideia. E é interessante a IAPP citar o FAIR também, porque o FAIR é a única coisa que ela citou ali que tem análise, que tem probabilidade e impacto. As outras duas dimensões, as dimensões de dano do Kalo e da Ellen, elas são mais focadas no impacto, ou seja, você precisa de um especialista de privacidade para estudar dimensões de impacto da privacidade para conseguir jogar ali. Aí você joga o impacto e vem o cara de segurança da informação e vai te falar a probabilidade. Você fazer uma análise composta ali do que... Ou seja, nem sempre, na maioria das vezes, a resposta para essas bolinhas aí não está numa só pessoa. Ela está no cara de negócio, ela pode estar no DPO, uma parte pode estar no cara de negócio, uma parte pode estar no DPO, uma parte está no cara que conhece a probabilidade de alguma coisa acontecer. Certo? Bom, meu amigo, eu acho que era exatamente isso, né, que a gente queria falar. Assim, da minha parte, eu fico muito feliz, muito feliz ali com a sua participação. Realmente ilustrou de uma forma fantástica. Isso aqui é um assunto complexo, tem cursos e cursos, né, lá do FAIR Institute. Não é um curso, são vários cursos para você entender FAIR. Mas a ideia realmente é mostrar o que é esse FAIR que é falado, né? Então, quem viu um pouquinho, pelo menos, daqui, já, na hora que chegar numa prova lá do CIPM, fala, FAIR é aquela análise de risco e tal. Isso aqui é outra coisa. Porque o que acontece nas provas? O cara pega, mistura, fala, o que é o sistema de privacidade do Canadá? Pipa, Pipeda, FAIR. Aí você falou, FAIR, eu já li sobre FAIR, eu vi FAIR no material. Eu acho que esse FAIR eu vi que estava no material, não lembro se era isso. Então, se você não coloca exatamente uma imagem do que cada sigla, cada coisa está falando, você acaba sendo enganado pelas provas na hora que você vai, né, colocar as coisas. Pipa tem o pipa e tem o pipeda. Então, assim, também tem que saber o que é o pipa e o que é o pipeda na hora de fazer a resposta. Porque então, pelo menos se você além do que a gente trouxe aqui de explicação sobre o FAIR, isso é uma coisa assim, agora você já conhece, você já tangibilizou aquilo, já aprendeu sobre o FAIR, você nunca mais vai confundir o FAIR com alguma outra coisa também. E isso vale como a gente tem visto aqui, principalmente nos roupas, nas análises que estão sendo feitas, eu tenho visto muita coisa, muita análise de risco que não chega a lugar nenhum. Por exemplo, assim, você vai mexer lá, tem um quadro de calor, um mapa de calor bonitinho lá no Excel, tal. Eu fui lá e falei, cara, isso aqui não serve para nada. E a hora que eu tive que assinar um NDA para ver o negócio. Porque a gente falou assim, cara, esse análise de risco não serve. Mas como assim não serve? A gente pegou, falei, olha só, eu vou trocar aqui o dado sensível por não sensível. Tá, caiu esse pouquinho aqui, não foi? Foi. Vou voltar com ele. Agora eu vou trocar o dado de adulto por dado de criança.
caiu esse pouquinho aqui, não foi? Foi. Então, então, olha só, mudou o mesmo tanto dentro do mapa de calor para esse risco. Você acha que o risco aumenta na mesma quantidade, se o dado for um dado sensível, médico? Então, vamos pegar aqui dado sensível, que tipo de dado sensível? É um dado clínico, um dado sobre sexualidade da pessoa? Você acha que o seu risco aumenta muito mais do que simplesmente o fato dele ser um dado de criança? E ainda tem aquela discussão. A diferença do dado criança para o dado adulto é a forma de coletar, não é o risco dele em repouso. Assim, a diferença, o que você tem que ter de especial no dado de criança, de menores? Você tem que coletar da forma certa. Na hora que vazar o endereço de todo mundo, por exemplo, é tudo endereço, a não ser que tenha alguma coisa sensível ali. Então, assim, eu tenho visto muito o pessoal colocar uns cálculos mirabolantes em planilhas de não sei o que e tal, umas coisas que eu não consegui enxergar ali o risco bem representado. Eu resolvi trazer isso aqui para a gente mostrar, assim, a gente abriu um universo aí de opções, explicou um pouco sobre a coisa, mas é claro que você fazer uma análise não é nem um curso, nem dois, assim, é um livro, um curso, experiência, montar, assim, analisar, fazer reuniões, você fazer uma análise desse jeito. Simplesmente, você pensar no qualitativo, usando essas informações que a gente passou de estabelecer premissas, envolver os stakeholders, considerar e fazer simulações, mesmo que você não vá fundo no quantitativo, mas você traga isso para o qualitativo, abrindo essa descrição do cenário, você já vai ter outra visão de uma análise de calor, como você citou. Já seria completamente diferente, porque você já faz a 4 mãos. Né? Você já faz com o stakeholder. Aí é diferente já. Com certeza. Não é uma coisa muito... Então, assim, se tem uma coisa que a gente tem ferramentas que ajudam, mas que não se na minha opinião, isso aqui ninguém vai falar, que as ferramentas ajudam, elas te orientam, mas elas não automatizam. É a análise de risco. A análise de risco envolve muito entrevista, envolve você entender o que o stakeholder está falando, entender qual o risco primário e secundário de verdade. Então, isso é assim, eu acho que isso é uma coisa que boa parte do pessoal que está envolvido em privacidade hoje nunca fez análise de risco, que vem de outras áreas. Assim, eu tive alunos que são especialistas em riscos, fantásticos, em pessoal de seguradora, da área de risco de seguradora, que estavam fazendo o curso de privacidade para poder fazer os seguros, para poder entender mais sobre as leis de privacidade, para poder fazer os cálculos de seguro de privacidade, cybersecurity. Então, assim, esses caras eles me superavam, assim, infinitamente em expertise de cálculo de risco. Mas eu tive outros que nunca fizeram, que estão mais acostumados com a letra da lei ou com alguma coisa, que nunca tiveram, que apesar de tratar do risco jurídico, não jogavam isso matematicamente, uma coisa igual a gente faz. Então, eu acho que foi muito legal esse bate-papo, que a gente conseguiu equalizar aqui, trazer uma visão mais, pelo menos a gente conseguiu trazer uma visão que vai fazer abrir os olhos, né? Vai dar uma ferramenta para a pessoa começar a fazer melhor o que ela faz hoje e abrir os olhos para um outro mundo aí, com um mundo inteiro que é chamado análise de risco, principalmente quantitativa. Afonso, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de você ter aceitado e é sempre um prazer bater um papo com você. Então, obrigado a todos por estar aqui até agora e a gente vai disponibilizar depois essa gravação lá no canal, junto com todas as outras que aconteceram nas outras semanas e vão acontecer essa semana e nas próximas semanas também. Essa semana a gente ainda vai falar sobre o impacto do viés, né, o bias na inteligência artificial, e vai falar sobre exatamente a questão que eu estava falando sobre como a gente mapear os fluxos, né, mapear ali as operações e os tratamentos, né, os erros mais comuns, como seria a forma, até uma coisa um termo que eu peguei emprestado do desenvolvimento seguro, mas que caiu igual uma luva, são as operações atômicas. Mas a gente vai ver tudo isso quinta e sexta. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Afonso. Obrigado. Até a próxima. Um abraço.